Olá, dando sequência à série de programas especiais sobre o pleito eleitoral, começamos mais um Band Eleições. Nas próximas semanas, os pré-candidatos que disputam o Piratini estarão aqui, falando sobre suas propostas e projetos para o Rio Grande do Sul. Na série de entrevistas com os pré-candidatos ao Piratini, começamos com o ex-governador Eduardo Leite. Governador, seja muito bem-vindo ao Band Eleições, é um prazer recebê-lo. Prazer Macalossi, Osiris, obrigado a todos que vão nos acompanhar para falarmos um pouco sobre o que se fez, mas principalmente sobre o futuro do Estado. Vamos começar pelo lançamento da pré-candidatura, porque o senhor primeiro disputou uma prévia, visando a presidência da República, renunciou a posteriori tentando construir uma terceira via, não foi possível, e agora, recentemente, confirmou a pré-candidatura ao Palácio Piratini. Não sei se pode ser chamado uma reeleição, mas é uma nova eleição. O senhor não teme que, depois de tantas negativas, haja impacto no eleitorado a respeito disso? Osiris, eu estou na política com um sentimento de missão, para onde melhor eu possa contribuir para fazer com que governos funcionem melhor e que a gente tenha um ambiente político em que as pessoas consigam conviver entre as diferenças. Hoje em dia, além de vivemos num país que tem uma inflação alta, dívida alta, desemprego, que é um problema, baixo crescimento econômico, ainda temos um clima de guerra estabelecido na política que não serve ao interesse de ninguém. Então, sim, a eleição, aliás, o governo que fizemos aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda do que o que fizemos, o como fizemos, com respeito, com diálogo, respeitando diferenças e divergências, mas construindo soluções, ganhou destaque nacional, chegou a me projetar para ser considerado um nome para a presidência. Se eu quisesse ser candidato à presidência, é importante dizer, me foi ofertado o caminho para isso, houve ofertas de partidos políticos para que eu pudesse ser candidato à presidência, mas eu não queria simplesmente ser candidato, eu quero ajudar a não sair do meu partido, ajudei a construir convergência em torno de uma outra candidatura com mais força, que vai se encaminhando a senadora Simone Tebet, e os meus olhos estão integralmente voltados ao Rio Grande do Sul, para evitar que o nosso Estado tenha retrocessos e que possamos ter avanços. Pegamos um Estado que estava quebrado, não conseguia nem pagar os salários dos servidores em dia, atrasava pagamento para hospitais, para fornecedores, tem todas as contas rigorosamente em dia e agora tem capacidade de investimento para dar mais velocidade e ser ainda melhor para os gaúchos nos próximos anos. No dia que o senhor anunciou a sua pré-candidatura, ao lado de lideranças do PSDB, eu cheguei a comentar no jornal Gente que os seus adversários o colocariam como alguém que talvez estivesse encarando o governo do Estado do Rio Grande do Sul como um prêmio de consolação. Como é que o senhor responde aos seus críticos que passaram a fazer esse tipo de apontamento? Faz parte daqueles que vão disputar o governo do Estado e que sabem que o nosso governo pegou uma situação muito difícil, virou o jogo, tem entregas para a população que são cada vez mais percebidas e serão percebidas ainda em maior volume ao longo dos próximos meses, por conta de o Estado estar neste processo de recuperação de capacidade de investimentos, menos eles quererão discutir o governo e mais vão tentar achar uma brecha para ganhar visibilidade. Faz parte do processo político, eu respeito e vamos debater isso. Se fosse plano A, outro, como a candidatura da presidência da República, aqueles que acusam de que o Rio Grande do Sul é plano B, se plano A fosse a candidatura à presidência, eu insisto, eu teria trocado de partido político e seria candidato à presidência. Ou quando o governador João Dória tirou a candidatura no PSDB, eu teria brigado lá no partido para ser o candidato, porque fui o segundo colocado nas prévias. Mas não, estou aqui no Rio Grande do Sul, me apresentando para ser julgado pela população pelo que fomos capazes de fazer, mas principalmente pelo que somos capazes de fazer ainda pela frente, para dar velocidade, fazer o Estado, desde 1º de janeiro de 2023, poder, agora não mais com dívidas, com atrasos de pagamentos, ter a capacidade de rapidamente entregar ainda mais resultados para a população. Fala um pouquinho de Rio Grande direto e fiscal, porque o seu governo recuperou, é verdade seja dita, a potência fiscal do Estado. Colocou os salários em dia, como o senhor mesmo disse. Mas há um tema que é questionado até por parte da base aliada, que é a recuperação fiscal, também questionado pelos outros pré-candidatos. E muitos falam, inclusive, em rever esse processo todo. Não havia outro caminho? Está muito claro que, na verdade, não existe um outro caminho. Vamos explicar, um tema árido para o eleitor dívida. Aqui, dívida com a União, candidatos que dizem que essa dívida já foi paga. Então, só para explicar, boa parte dos estados brasileiros constituiu a sua dívida ao longo, especialmente dos anos 70 e 80, primeiro se endividando para fazer investimentos,
depois perderam o controle da sua própria dívida e se endividaram ainda mais para pagar a dívida que tinha sido contraída antes. E todos os estados brasileiros tiveram, no início dos anos 90, com o Plano Real, essa dívida assumida pelo governo federal, que pagou esta dívida e os estados passaram a dever para a União. Todos com contratos nas mesmas condições. Admitir que o Rio Grande do Sul já tivesse pago essa dívida, que é que alguns candidatos dizem que isso tem que ser discutido, significaria que a União teria que abrir mão do pagamento dos outros estados que devem junto com o Rio Grande do Sul e devolver dinheiro para os estados que já pagaram a dívida com a União. Ou seja, não há qualquer perspectiva disso acontecer, isso é impensável, seria uma coisa trilionária para a União, que não tem qualquer capacidade de abrir mão disso. Então, 4 entes federativos respondem por 80% dessa dívida com a União, que são os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e mais o quinto seria a Prefeitura de São Paulo, 80% da dívida. 5 entes entre 5.000 existentes no Brasil, entre municípios e estados. Ou seja, de muito difícil resolução do ponto de vista político. O próprio governo federal, aliás, acho muito curioso que um dos grandes críticos que se apresenta ao regime de recuperação fiscal é o deputado, ex-ministro Onyx, que era ministro quando o Bolsonaro sancionou este regime de recuperação fiscal, neste formato, e inclusive assinou com o governo do estado de Goiás. No final do ano passado, de 2021, o presidente Bolsonaro celebrou a assinatura do regime de recuperação fiscal com o estado de Goiás como sendo algo muito bom para Goiás, pois aqui no Rio Grande do Sul querem vender como se fosse algo negativo por conta das disputas políticas. Mas, na verdade, nada mais é, e o cidadão que nos acompanha sabe, não pagar as contas parece ser uma solução fácil. No curto prazo parece muito bom, mas no médio e longo prazo significa um grande problema. O Rio Grande do Sul precisa voltar a pagar esta conta com a União, porque é uma dívida constituída. Se nós não tivermos a assinatura do regime de recuperação fiscal, a liminar que nos foi conferida no STF, nos foi conferida, e o Estado teve que abrir mão dessa ação por conta da lei que o próprio governo federal aprovou, exigia que se abrisse mão dessa liminar, dessa decisão, porque estávamos em vias de assinar. Se não assina, perde as condições de não pagar a dívida e teria que voltar integralmente a pagar cerca de 4 bilhões de reais anualmente. O regime de recuperação não faz com que o Estado se torne refém da União, no caso das decisões da União. Os críticos do regime apontam isso, de que o governador se tornaria subordinado a uma comissão que teria integrantes indicados pela União. Não tira esta autonomia, exige mais controle, é natural. É mais ou menos o seguinte, para quem nos acompanha, se alguém tem dívidas e vai negociar com o credor, me dá um tempo, eu não consigo te pagar essa dívida integralmente, desde já, me dá um tempo, uma janela aqui de um período, 2, 3, 4 anos, seja como for, porque eu vou me reorganizar para poder ir voltando, ano a ano, eu vou pagar um pouco a mais até integralizar o pagamento anual da minha dívida. O credor diz, ok, eu te ajudo, eu vou te dar essa janela, só eu preciso que você me prove que está fazendo todas as medidas para daqui a tanto tempo, daqui a tantos anos, ter condições de pagar. Senão, ali na frente, o que você vai fazer é voltar até a mim para me pedir mais tempo para pagar. Então, eu te dou essa janela, te dou esse horizonte de oportunidade de você pagar menos, desde que você comprove para mim que está se reorganizando. Então, é isso. O Estado tem um plano que demonstra com clareza a sua reorganização para que o credor aceite fazer a retomada, o credor é a União, é o governo federal, a retomada não integral, mas sim paulatinamente, gradualmente, do pagamento dessa dívida. Não é nenhuma interferência indevida, a não ser mais rigoroso controle para fazer o quê? Para evitar que caia a conta no cidadão novamente, seja através de impostos aumentados, porque a primeira coisa que acontece se o Estado se desequilibra é aumento de imposto, e nós conseguimos reduzir os impostos no Estado nesse ano. Em seguida, a gente tem precarização de serviços, deixa de se investir na saúde, na educação, nas estradas, porque o Estado não tem dinheiro. Então, é manter contas sob controle para que o Estado não perca a capacidade de pagar no final do mês as suas obrigações. O senhor falou em continuidade e que tinha uma missão no primeiro mandato. Qual seria a missão do segundo mandato e que continuidade é essa? Olha, nós assumimos nos Estado que, como não tinha dinheiro para pagar no fim do mês as suas contas, não tinha capacidade de sonhar. Eu costumo dizer, Osíris, que tal qual qualquer pessoa, quem nos acompanha, em algum momento pode ter se apertado financeiramente
e ficado com dificuldade de pagar suas contas. Faz parte, isso acontece com as pessoas. Assumiu dívidas, assumiu obrigações que não tem condição, durante um período da sua vida, perde o sono, porque tem credor batendo a porta. O Estado era isso, o Estado vivia para tentar chegar no mês seguinte. Agora que ele tem as suas contas em ordem, ele volta a dormir com tranquilidade, vamos dizer, com capacidade de sonhar, projetar o futuro. E o que se projeta? Nós temos um programa de investimentos que está em curso, o Avançar, que foi lançado no nosso governo, que tem 6 bilhões de reais em investimentos. O Estado sempre falou sobre acabar com municípios sem acesso asfáltico. Quando nós assumimos o governo, eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Restarão ainda cerca de 20 municípios sem acesso asfáltico. Ou seja, nós teremos resolvido ao longo deste governo mais de 2/3 e teremos ainda os projetos prontos para os próximos 20. Dá para poder agora, com responsabilidade nas contas, garantir que todos os municípios tenham acesso asfáltico no Rio Grande do Sul para fazer mais investimentos para ligações regionais que reduzam o custo de logística para que o Estado seja mais competitivo. Garantir que a gente possa, ali na frente, ter redução de impostos ainda além do que nós já fizemos no nosso governo, que reduziu as alíquotas de 30% para 25% sobre os combustíveis, reduziu a alíquota básica, reduziu a alíquota interna de impostos, mas principalmente, para mim está muito claro que precisa ser o foco neste próximo mandato, garantir na educação a recuperação da aprendizagem daquilo que se teve dificuldade na pandemia e principalmente dar ainda mais volume de investimentos e assertividade nesses investimentos para que a gente possa ter uma educação que projete a nossa juventude para essa nova economia que vem pela frente. Agora o Estado tem essa capacidade de investimentos para poder falar sobre esses planos. O senhor, à época da última eleição, falou, e essa frase acabou sendo muito lembrada, principalmente no início do seu mandato, sobre o fluxo de caixa do governo do Estado, que era um problema que tinha que ser solucionado para se encontrar, então, a diretriz para o acerto das contas. E o senhor talvez tenha demorado um pouco para, por exemplo, pagar em dia o funcionalismo de forma correta, em dia, e daí muitos apontaram à época de que talvez o problema do Estado não fosse apenas fluxo de caixa. Então, aproveito e lhe pergunto, era apenas fluxo de caixa? Por que houve essa demora para se acertar, por exemplo, o pagamento do funcionalismo público? A campanha eleitoral acaba fazendo com que se saliente um ponto ou outro, mas eu nunca disse que era apenas fluxo de caixa. Eu não disse é só ajustar o fluxo de caixa. Jamais disse isso. Disse sim que precisávamos ter no Estado gestão correta do fluxo de caixa para poder colocar as contas em ordem. E nós fizemos isso. Bom, não se viabilizou no primeiro ano como se pretendia, embora tivéssemos uma estratégia que envolvia, naquele momento, alienação de ações excedentes ao controle do Banrisul, que foi uma operação que não se viabilizou porque a gente precisava, para reencaixar o fluxo de caixa do Estado, uma receita adicional da ordem de 1,5 bilhão. É fácil de compreender isso. Se chegava no final do mês e o Estado tinha 1,5 bilhão de pagamento da folha que deveria ser adimplido, deveria ser pago no final do mês, e ele não conseguia, ele empurrava um mês para frente para conseguir puxar um mês essa despesa, a ser cumprida na data correta, precisava 1,5 bilhão extraordinário para pagar a folha do mês mais a do mês seguinte na data correta. Então nós tínhamos um plano para viabilizar isso, infelizmente a Receita não se adequou ali, mas em seguida, no ano de 2020, a gente conseguiu fazer esse acerto. Mas me dá a oportunidade, Macalossi, de ressaltar aqui algo que acontecia nos governos anteriores, por uma gestão inadequada do fluxo de caixa do governo, que gerava um endividamento recorrente, com o chamado caixa único. O Estado usava dinheiro das diversas contas, embora sejam direcionadas para finalidades específicas. Por exemplo, Porto de Rio Grande tem uma conta específica. Instituto Rio Grandense do Arroz tem uma conta específica. Inclusive empresas estatais, então estatais, como a CE, tinham as suas contas, o Estado botava a mão no dinheiro daquelas contas para pagar outras despesas, para poder fazer frente, e ficava devedor, fazer frente aos seus desafios, aos seus compromissos, e ficava devedor naquelas contas. O Estado acumulava mais de 7 bilhões de reais de dívida nessas contas. Por gestão adequada do fluxo de caixa, nós reduzimos isso a 2 bilhões de reais. O Estado se encaminha para poder cumprir com todas as dívidas que tem em relação às diversas contas vinculadas no nosso governo. Não só não sacamos no caixa único, como ainda devolvemos recursos através de investimentos nas diversas frentes por gestão adequada do fluxo de caixa. Band Eleições conversando com o pré-candidato do PSDB, ex-governador Eduardo Leite. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco.
Estamos retornando com Band Eleições, recebendo hoje o ex-governador e pré-candidato do governo do estado, Eduardo Leite, pelo PSDB. Vou falar um pouquinho de segurança pública. O trabalho do atual governador, ex-vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, mostrou frutos junto com sua equipe ao longo dos últimos anos, reduzindo índices de criminalidade, que impactavam muito a sociedade. Mas especificamente tem difícil trabalho, que é justamente a violência contra a mulher. O que fazer no eventual próximo mandato para fazer esse índice reduzir ao máximo, se não zerar? Este é uma das frentes na segurança pública mais difícil porque enfrenta um componente de ordem cultural, infelizmente, civilizatório, até por talvez séculos e milênios de uma dominação masculina que não compreende. Eu sempre digo, alguns homens que não saíram das selvas ainda, que têm essa compreensão de que a mulher não pode ter a sua autonomia, a sua independência e a tratam como um objeto, como uma propriedade e acabam conduzindo crimes de violência contra as mulheres. Mesmo assim, é importante destacar, né, nós fizemos uma ampliação muito forte de patrulhas Maria da Penha, salas das Margaridas, com atenção integral aí às mulheres na Polícia Civil, aliás, até porque tivemos no nosso governo a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil no Estado. Então, tivemos todo um trabalho para poder dar consequência a atos criminosos. Mas, sem dúvida, de outro lado, tem um trabalho cultural aqui a ser feito, que é de respeito à diversidade de gêneros, né? De nós conseguirmos fazer a sociedade compreender que a mulher tem essa liberdade, deve ter a sua autonomia, deve ocupar os seus espaços com absoluta legitimidade. Isso é um trabalho que é feito de outra frente do ponto de vista também cultural e educativo. Mas só para complementar na questão da segurança, naquelas frentes de enfrentamento à criminalidade, o que o Estado verificou ao longo desses últimos anos foi uma redução de 70% em roubos de veículos, por exemplo. Há 20 anos o Estado monitora roubos de veículos. No ano passado nós tivemos o mais baixo indicador de roubos de veículos no Estado. No ano que nós assumimos o governo, tinha sido em 2018, ano anterior, 16 mil roubos de carros. Foram menos de 5 mil no ano passado. Então, uma redução da ordem de 70%. Homicídios caíram mais de 30%. Ataques a banco também tiveram redução na ordem de 70%. Né? Tinham sido quase 300 nos anos anteriores ao nosso governo e foram 40 no ano passado. Também o mais baixo indicador desde que se monitora ataques a bancos no Estado, que se tem esse levantamento, esse indicador. Então, em todas as frentes, por uma estratégia de segurança, com investimento, com integração, com inteligência, a gente conseguiu ter redução nos diversos indicadores. Este, né, da violência contra a mulher, exige um trabalho ainda mais dedicado, para o qual o Estado também tem fortalecido a sua atuação. Governador, na última eleição, o senhor se colocou contrariamente à privatização da Corsan, e depois o senhor reavaliou seu posicionamento, encaminhou a privatização da Corsan. Me parece que o Estado vai enfrentar a questão do Banrisul cedo ou tarde. O senhor defenderá a privatização do banco num próximo governo, caso o senhor seja eleito? Nós priorizamos, Macalossi, a privatização daquelas companhias onde o Estado atua como monopolista em áreas de infraestrutura estratégicas para o crescimento. Então, a companhia de energia, o Estado tem, na verdade, a empresa tem o monopólio, é do Estado, como União, na verdade, que é quem faz a concessão para empresas prestarem esse serviço. Então, não existe competição, né, num mesmo território entre empresas de energia. E se você tem uma empresa estatal que está quebrando, que não paga o imposto, que não consegue investir, você tem uma precarização de serviços e ainda uma ameaça de, perdendo a concessão, como a CE poderia perder, ficar o Estado com o passivo todo, ou seja, o Estado ficaria com uma empresa que não presta serviço de energia porque perderia a concessão. Por isso era importante a privatização da CE, é importante a privatização da Sulgás para investimentos na área de infraestrutura de gás, que é também fator de competitividade do Estado, e a Corsan,
Houve uma mudança de posição, explicitei isso por conta da alteração da lei federal. Também um setor onde há um monopólio, o investimento em saneamento, não existe concorrência, você não escolhe, vou ligar o esgoto da minha casa nessa ou naquela companhia, é uma companhia só. Se o Estado tem uma companhia de saneamento que não consegue fazer o investimento e que não conseguirá, portanto, com a sua própria capacidade, atender o que a nova lei, que foi aprovada há cerca de 2 anos no Congresso Nacional, determina que até 2031 você tem que universalizar tratamento de esgoto, o que exigiria um volume de investimentos que a Corsã não consegue fazer. Então ela não conseguiria atender a lei, perderia também os contratos de concessão com os municípios e, portanto, é mais interessante privatizar para viabilizar através do setor privado esses investimentos. A situação do Banrisul ela é diferente. Porque o Banrisul não é um monopolista, ele é um banco de varejo que compete no mercado. As pessoas escolhem, querem colocar seu dinheiro no Banrisul, querem colocar o seu dinheiro ou em outro banco privado, elas escolhem onde vão colocar. Por isso que não se priorizava o debate sobre o Banrisul. A discussão sobre a privatização do Banrisul deve vir sob a compreensão do quanto que o setor financeiro está se alterando por conta das tecnologias que estão sendo acopladas agora e que fazem com que as pessoas façam as suas transações pelo celular, por exemplo. Né? Qual era o grande ativo que o Banrisul tinha como banco estatal? Ter agências em todos os municípios. Bom, ter agências em todos os municípios já não é um diferencial na medida em que as pessoas nem vão mais à agência. Então, a mudança da realidade sobre esse setor faz com que o banco, como ativo do Estado, perca valor e impõe a discussão sobre a privatização com serenidade, com tranquilidade. Né? Num eventual segundo governo, sim, nós vamos discutir, mas com a serenidade, com a tranquilidade de não ter a urgência que nós precisávamos ter sobre a discussão. Então vai iniciar a discussão da privatização no próximo governo. Não pode ser um tabu, acho que ela deve ser discutida. Não é porta fechada. Não pode ser, nem pode ser, porque simplesmente defender a existência do banco como estatal, como público, mas o banco tem um papel em desenvolvimento. O Estado do Rio Grande do Sul tem outros 2 bancos. É importante lembrar isso. O Rio Grande do Sul tem, até onde eu sei, o único estado brasileiro que tem 3 bancos. Ele é sócio do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE, ele tem um banco próprio de desenvolvimento que é o Badesul e tem ainda o Banrisul. A melhor estratégia de desenvolvimento para o Estado é ter 3 bancos ou, eventualmente, a partir da alienação de um deles, você pode fortalecer capital nesses bancos de desenvolvimento para empréstimos ainda melhores para investimentos estratégicos no Estado. Essa discussão tem que ser feita no Estado, deverá ser feita especialmente à luz dessa mudança do setor financeiro. Mas, como disse, diferentemente das outras situações, o Estado, se não privatizasse a CE, poderia ficar com um passivo gigantesco, se não privatizasse a Corsã também, né, e deixaria de ter investimentos estratégicos para o desenvolvimento. É uma discussão que pode acontecer com bem mais tranquilidade, formando-se compreensão, consciência com a sociedade gaúcha, com as suas entidades, com os seus representantes. Agora, há uma empresa estatal que está na fila, há 2 governos, o seu não conseguiu extinguir nem conceder, estava na pauta, que é a EGR. Hoje ela sofre, inclusive, um processo, uma operação de investigação por fraude em licitação. Por que ela não conseguiu ser extinta? Hoje ela ainda abriga 600 quilômetros de rodovias. O nosso propósito é a extinção da EGR, não é o papel do Estado a operação de praças de pedágio. Está aí o que a gente observa. Mas não foi feito. Porque não se concluíram os processos de concessão. Né? São complexos os processos de concessão. Aliás, neste ano de 2022, o Estado do Rio Grande do Sul, se não foi o único, é um dos únicos casos aí de estados conseguindo fazer concessão de estradas. O ambiente econômico, infelizmente, se tornou especialmente adverso, difícil para os processos de concessões, a iniciativa privada, porque a pandemia afetou o fluxo das rodovias, alterou com um impacto econômico a curva da taxa de juros, todos esses investimentos que são programados num processo de concessão são trazidos a valor presente, os investimentos que estão projetados na concessão, e se projeta a taxa de juros, que mudou completamente nos últimos 2 anos em função dos reflexos econômicos. Mas aí também está um ponto de crítica em relação às concessões, porque elas foram feitas num momento econômico que muitos consideram até mesmo insalubre, afastando a possibilidade de concorrência e fazendo com que as tarifas praticadas sejam altas. Como é que o senhor encara essas críticas? Aí você tem 2, aí são os custos de oportunidade. Quer dizer, há segurança de que daqui a 2 anos, 3 anos, a situação estará melhor, pode estar pior a situação. E nós vamos ter, além de uma situação pior na frente, eventualmente, que conviver com mais tempo sem as estradas, com as obras e os investimentos. Aí você faz uma análise de custo e oportunidade. E o que nós temos apresentado são
na compreensão, no juízo de mérito deste governo, de que o que se vai ganhar com a estrada, com o investimento, é bastante superior ao que se vai pagar de pedágio. Eu falei isso na outra eleição. O custo de não ter a estrada é muito maior do que o custo do pedágio, muito maior, em vidas humanas, né? Na insegurança que traz por maior possibilidade de colisões frontais, rodovias mal conservadas, eventualmente, tiram a vida das pessoas por buracos, por curvas perigosas, por interseções que não são bem constituídas, onde tem distrito industrial, tem caminhão, tem fluxo de veículos intenso e não tem uma elevada, um viaduto que resolva aquele conflito viário. Você tem perda de tempo, que é dinheiro, porque afeta economicamente o Estado, e tem perdas de vidas humanas. E aí o Estado tem que analisar isso. Se você tivesse a segurança, não, daqui a 3 anos a situação estará melhor, vamos conviver então com as estradas sem os investimentos por mais tempo, porque ali na frente temos maior segurança do ponto de vista econômico, mas infelizmente você não tem essa condição de previsibilidade e pode ficar sem a estrada e sem as melhores condições econômicas também. A gente tem mais 1 minuto e meio, mas eu gostaria que o senhor respondesse de que forma um governador, nós temos uma chaga do país hoje que é o desemprego, de que forma um governador pode ter um programa para combater isso também? E o Rio Grande do Sul não é uma ilha, enfrenta isso diariamente. Não, sem dúvida, por isso que eu sempre coloquei a competitividade do Estado como fator estratégico do nosso plano de ação no governo e que deve ser para os próximos anos também. Você não cria emprego por decreto, você não pega um empreendedor, um empresário e obriga pela mão ele a vir para o Estado. Você tem que criar um ambiente para isso. E o Rio Grande do Sul, à luz dos outros estados, sem ter capacidade de investimento, acabava tendo estradas piores, segurança pior, né? Infraestrutura no geral pior, com impostos mais altos, o que hostilizava o investidor. O que nós fomos criando ao longo do nosso governo? Condições para que o Estado voltasse a ter capacidade de investimento para melhorar a estrada, melhorar a segurança, como está melhorando, tem muita coisa para fazer pela frente, e reduzindo impostos de outro lado. Então você vai melhorando o ambiente para o investidor. E principalmente conectando o Rio Grande do Sul à nova economia, que é a da tecnologia, da inovação, quando nós trouxemos um grande evento para o Rio Grande do Sul, como o South Summit, que aconteceu em Porto Alegre, e que coloca o Rio Grande do Sul no mapa dos grandes investidores na área de inovação, associado a uma política de investimentos em editais da nossa Secretaria de Inovação e Ciência e Tecnologia, que está incentivando e investindo junto com as universidades, com os parques tecnológicos, para que o Estado se transforme em referência em inovação e tecnologia. Todo esse ambiente é que proporciona perspectiva de desenvolvimento melhor para o Estado. Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela participação aqui no Band Eleições. Obrigado a você. Obrigado. E o Band Eleições de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do ex-governador Eduardo Leite. Até o próximo programa. Encontro marcado.